Do vereador Juliano Valim, declaração de líder à bancada do PP, vereador Caleb Garbim. Bom dia, presidente, colegas vereadores, quem ainda nos assiste aqui pela TV Câmara. Eu quero voltar no tema da saúde. Ontem eu participei da reunião, conforme o vereador Rafael Bueno, que é o presidente dessa comissão, mencionou antes, e foi muito proveitosa a reunião, vereador Rafael, porque mesmo não sendo membro, né, eu vi o seu convite e, dado o volume de vereadores, né, 9 ou 10 nós estávamos ali, é a prova da importância do momento em que a saúde de Caxias do Sul atravessa e daquilo que nós podemos pontuar aqui. Só quero fazer um resumo para quem está em casa, e alguns colegas aqui também vão ouvir aquilo que já sabem, por óbvio, que nós, como fiscalizadores, né, legisladores, sabemos disso. Mas hoje Caxias investe praticamente o dobro, né, do mínimo constitucional em saúde pública na nossa cidade. Dos 15% que seria a obrigação do nosso orçamento municipal, nós já estamos com a conta aí na casa dos 27%. E Caxias responde, no que diz respeito à média e alta complexidade, por 1,5 milhão de pessoas, né? Cerca de meio milhão, um pouquinho mais aí em Caxias do Sul, e o restante, os outros quase 1 milhão de pessoas, são dos 48 municípios que estão na nossa região da Serra Gaúcha. E aí nós temos algumas coisas a pontuar, que inclusive ontem coloquei na reunião lá para o secretário-geral, do secretário da Saúde, que nos ouviu, inclusive também percebi a concordância por parte dos servidores da secretaria que ali estavam, que também observam as mesmas questões, e a primeira delas que eu quero pontuar é aquilo que os colegas já disseram, o problema da questão da comunicação. Inclusive o secretário-geral pontuou ontem que um mês de orçamento da comunicação de Caxias, ou melhor, um mês da comunicação de Canoas equivale a um ano da comunicação de Caxias, em termos orçamentários. O que é um absurdo, dado o fato de que Canoas é menor do que a nossa cidade, não tem a quantidade de pessoas para atender como Caxias do Sul tem a responsabilidade, e aí nós ficamos numa métrica inversamente proporcional, né? Parece que quanto maior a população, menor é o orçamento para a comunicação, para a publicidade. E antes que alguém diga, poxa, mas aumentar a publicidade, comunicação, colocar dinheiro onde não é importante, isso não é necessário. Comunicar, vereador Edson, dar publicidade é salvar vidas. E ontem foi uma das coisas que eu pontuei, que é o quê? A descredibilidade que as UBSs enfrentam hoje no nosso sistema de saúde. Uma parte, quando possível. Porque uma vez que as UBSs elas estão lá abertas, mas as pessoas não sabem o que a UBS faz e qual a competência delas, elas vão buscar a UPA. É natural que as pessoas vão procurar a UPA Central, a UPA Zona Norte, e aí não vão ter um atendimento devido lá na UPA justamente por conta dos números que foram apresentados aqui. 60 e tantos por cento dos atendimentos são da ficha azul, mais a ficha verde, que não são situações de urgência e emergência, na iminência de uma situação danosa. Coisas que poderiam ser resolvidas na UBS. Uma aplicação de uma vacina, troca de um curativo, uma instrução com relação ao medicamento, uma renovação de receita. Então, uma série de coisas que acaba criando um gargalo, super saturando o sistema no centro e na Zona Norte. E aí as UBS estão lá, as moscas, muitas vezes. Está a UBS aberta, tem servidor lá parado, não porque quer ficar parado, é porque não tem demanda na UBS, e a UPA está superlotada, e aí acontecem esses problemas, desses gargalos que existem na saúde. Então a primeira coisa é isso, a gente precisa comunicar às pessoas o que pode fazer na UBS, o que pode fazer na UPA. Parece uma coisa óbvia, colegas, mas para nós que estamos aqui isso é óbvio. Agora, para milhares de pessoas dessa cidade, especialmente, e aí, vereador Iago, faço aquela citação que o senhor mencionou antes, dado a quantidade de pessoas que migraram a Caxias do Sul, pessoas estrangeiras, inclusive, muita gente não sabe como é que é o sistema de saúde dentro do Brasil. Vai procurar aquilo que é maior aos olhos dele, aquilo que está na região do centro, aquilo que tem maior destaque. Então, eu acho que investir em publicidade, em comunicação na Secretaria de Saúde é uma questão de salvar vidas. Então, a primeira coisa que eu quero pontuar é isso. Segunda questão. Os colegas sabem do bom relacionamento que eu tenho com o deputado federal Osmar Terra, que, além de deputado federal, foi também secretário de saúde no Rio Grande do Sul, foi prefeito 2 vezes, foi ministro 2 vezes e também é médico por formação, inclusive com mestrado nessa área. O deputado federal Osmar Terra tem uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, que é a criação da carreira de médicos do SUS. E por que a importância de nós debatermos esse assunto, colegas? Inclusive, ontem já o vereador Rafael se comprometeu, nós fazemos uma audiência pública via Comissão da Saúde, para ouvirmos os médicos, ouvirmos o CREMERS, ouvirmos o sindicato, ouvirmos os profissionais da área. Porque o teto constitucional para o salário de qualquer servidor público municipal é o salário do prefeito.
Em Caxias do Sul, nós não temos uma dificuldade de ter médicos em razão do salário. Talvez temos dificuldade por questão de condições de trabalho, a quantidade de atendimentos e etc. O problema não é o salário. Agora, uma cidade da Serra Gaúcha de menor porte de Caxias vai enfrentar uma dificuldade de que o salário não é muito atrativo para segurar um médico profissional naquela cidade. E aí, com isso, essa cidade fica sem o atendimento na atenção primária, naquela atenção básica, e acaba superlotando também da mesma forma aqui. Porque aí vem um terceiro problema. A ambulância-terapia que acontece na nossa região. As cidades colocam lá o motorista servidor com a ambulância, abastece com diesel a ambulância, a pessoa vem aqui de manhã cedinho para Caxias, fazem fila no hospital geral e no final da tarde volta para a sua cidade. Mas já existe um pacto que o repasse do governo federal é para Caxias, para atender não só Caxias, toda a região. Ok, mas nós estamos atendendo mais do que a nossa capacidade. A prova disso é que de 15 nós já estamos um orçamento em 27%. Fora a educação, que é uma outra pasta que sobrecarregada, 52% do nosso orçamento é saúde e educação. Mais da metade do orçamento municipal é isso. E olha, nós temos todas as outras áreas, temos habitação, temos segurança, temos a questão da sustentabilidade do meio ambiente, temos cultura e etc, esporte. Então, outra questão que a gente precisa revisar é essa proposta de justamente via Constituição permitir uma carreira nacionalizada para os médicos do SUS. Junto com isso, nós vamos resolver também o problema da atenção primária. Os colegas falaram aqui, e eu reforço, boa parte das reincidências de internações hospitalares são de idosos que não tomaram medicamento. Correto, vereador Edson? Então precisa ter equipe de saúde da família para ir lá na casa do idoso, bater na porta da casa dele e ensinar ele a tomar remédio. Lembrar ele, olha, o senhor tem que tomar o remédio de 8 em 8 horas, de 12 em 12, de 6 em 6, o senhor tem que trocar esse curativo, tem que fazer asepsia, tem que instruir as pessoas. A cada 10 internações, 7, no caso de idosos, é por uma negligência, porque a pessoa não tomou o remédio de maneira correta. Então, o problema não são os grandes quadros clínicos, o problema é o micro. A gente está se perdendo no micro. O macro está estabilizado. A questão é atenção básica, atenção primária, lá na ponta da linha onde a pessoa está. Eu, inclusive, cobrei quando foi apresentado o PPA aqui na comissão orçamentária, na época o presidente era o vereador Eloy Frisso, e aí tem um projeto municipal que é sobre a conscientização da saúde bucal das crianças, né? E ali nós olhamos a quantidade de número dado do primeiro trimestre de 2024, se eu não estou enganado, ou 25, baixíssimo. E aí, claro, né, nos explicaram em razão das férias escolares. Então, a tendência é que isso aumente. Então, quando a gente vai lá e atende e trata com a criança que está lá na ponta da linha, que às vezes tem um pai e uma mãe que não tem tempo para ver isso, ou, aliás, não fazem questão de ver isso, que também são, às vezes, irresponsáveis e omissos, aí essa atenção básica é que salva vidas lá no final. Então, são algumas ponderações que eu faço aqui, e antes de caminhar à parte, só lembrar também mais uma questão, que é justamente um novo espaço para o CES. Ontem o secretário Geraldo falou sobre isso, está em processo de chamamento público, até porque houve uma especulação no mercado imobiliário quando se falou em um novo espaço para o Centro Especializado de Saúde, e certamente vai desafogar, assim como a distribuição de fraldas já foi descentralizada, o que eu também acho, em que pese ter sido tardio, mas isso é uma medida que contribuiu bastante, né? Então, quanto mais puder descentralizar isso, melhor. Não sei quem pediu a parte. Anterior, vereador Zé D'Ambrosio, a parte. Eu quero parabenizar o Rafael, também estive, é uma preocupação de todos, e unânime a questão da comunicação. Eu, por exemplo, ouvi do secretário que das 8 BS com horário estendido, a maioria delas estão ociosas após as 17 horas. Qual foi a minha sugestão? Fechar, né, algumas e 24 horas a do Esplanada, abrir 24 horas o horário noturno do Esplanada, que é uma região muito grande, uma região que vem todos para a UPA durante a noite. Olha, nós gastamos 2 milhões e 100 por dia na saúde. 2 milhões e 100 por dia. E não tem omeprazol. Porque é um negócio. Nas 74 farmácias de São João tem. Então é complexo, mas é unanimidade que comunicação e médico nas UBSs nós precisamos melhorar. Isso
E isso é unânime e a gente sempre vai trabalhar para que isso aconteça. Obrigado, senhor presidente. Seu parte, vereador Andressa. Vereador Caleb, parabéns pela sua intervenção. Vereador Rafael, ontem já conversamos na reunião da comissão e tivemos um momento importante, mas eu deixei uma preocupação para o secretário, né? Que as UPAs hoje, elas estão, uma panela de pressão. Se a gente não alterar a realidade das UBS, aí o vereador Lucas falou uma verdade. O que adianta o UBS aberta, vereador D'Ambrosa, até as 8 da noite, se não tem profissional? O que adianta construir mais serviço se não tem profissional? As UPAs vão continuar do jeito que estão, os leitos vão continuar do jeito que estão, se a gente não alterar a atenção básica. Então, essa luta deve ser de todos nós. Seguiremos cobrando para que a saúde, de fato, tenha algum tipo de mudança e impacto na nossa cidade. Obrigada, vereador. O nosso problema não é de ordem estrutural, né? Não é construindo mais UBSs que vai ter mais saúde. Uma coisa não está relacionada à outra necessariamente. Acho que nosso problema é de gestão e é de comunicação. Insisto, quantas pessoas forem na UPA para trocar curativo, a gente vai ver super filas de situações que são micro, sendo que o espaço é para atender coisas macros. Para encaminhar, presidente, lembrar aos colegas o que o secretário Geraldo falou, né? A importância das emendas parlamentares. Eu, esse ano, já trouxe 400 mil pelo deputado federal Osmar Terra para o Virvi Ramos, senador Reis, também fruto de uma ida nossa a Brasília. Eu e o presidente, inclusive, fomos a Brasília em abril e deixando um ofício para ele lá, está vindo 609 mil de novo para o Hospital Virvi. Vereador Iago está dizendo que 500 mil também já veio por ele, mais alguns vereadores aqui. Então, é importante que os vereadores se mobilizem também para nós trazermos emendas parlamentares para cá. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Caleb.